Estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então falar sobre os gráficos do movimento uniforme, certo? Vamos aqui para a tela do computador para definir então essa questão. Primeiramente, vamos fazer uma breve definição referente a esses gráficos. Vamos analisar e interpretar gráficos, pois ela é muito importante, já que é uma habilidade exigida tanto para o Enem quanto para diversos vestibulares aí do nosso país, certo? Vamos analisar gráficos simples, gráficos mais complexos. Inicialmente aqui, para essa parte, vai ser gráficos um pouco mais simples, certo? Porém, nós vamos precisar ter alguns pontos de compreensão, que aí vai também de mais simples a mais complexo. Primeiramente, vamos falar sobre o diagrama. Para o movimento uniforme, ele no caso, o gráfico dele no caso, forma um diagrama horário do espaço, certo? Já que ela é uma função do espaço e todo movimento uniforme gera no caso uma equação do primeiro grau, certo? Então, o gráfico espaço versus tempo terá uma forma de reta inclinada, seja para cima ou para baixo, a partir de um determinado instante inicial. Como assim? Dessa forma aqui. Instante inicial, T inicial. Instante final, T final. Certo? Por que então, Emanuel, o gráfico aqui está tocando aqui na reta no eixo S, certo? No eixo do espaço, espaço versus tempo. Porque no caso, aqui o T inicial é igual a zero, certo? Porque aqui é a origem, ó, o ponto de origem, certo? Se nós observarmos, essa inclinação, ela tanto pode ser para cima ou para baixo. Isso aí vai depender, então, no caso do movimento em si. A relação que nós temos aqui é referente à tangente de θ. Ó. Nós temos um ângulo formado aqui entre a reta e os eixos, certo? Aqui nós temos um ΔS e um ΔT. Então, logo, a velocidade nada mais é do que igual à tangente de θ. Tangente de θ. Tangente de qualquer coisa é o quê? Tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então, o cateto oposto ao ângulo θ é ΔS. E o cateto adjacente é o ΔT. Então, logo, isso aqui é igual a velocidade, certo? Velocidade média, de acordo com a análise em questão. Então, a declividade da reta, da tangente de θ, representa o coeficiente angular da função, que é numericamente igual à velocidade, como eu já falei aqui. Vamos falar agora um pouco sobre a semelhança de triângulo. Semelhança de triângulo. Nós podemos analisar o gráfico espaço versus tempo para determinados dados através de semelhança de triângulo. Como assim? Nós temos aqui esse determinado triângulo. Se nós observarmos, nós temos aqui um total de 3 triângulos. Temos um triângulo menor, certo? Um triângulo médio, que seria esse aqui. Certo? Esse aí é o triângulo médio. E o triângulo, no caso, maior, certo? Que seria daqui até este último, certo? No caso, teríamos esses 3 triângulos aí. Se observarmos bem, todos os triângulos em questão, ele tem a mesma angulação. Angulação, vamos chamar aqui de θ, certo? Então, a reta em questão terá sempre o mesmo valor. Por quê? Porque tangente de θ
é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Como o ângulo aqui vai ser o mesmo, então esses valores aqui vão estar em proporções, certo? Ó, aqui, daqui até aqui é S0, certo? Daqui até aqui é T0. Daqui até aqui TM, daqui até aqui TF e aqui a mesma coisa, certo? Então vamos fazer essa relação aqui, só para a gente notar isso. Cateto oposto. O cateto oposto ao ângulo θ para o primeiro triângulo é S0. E o cateto adjacente para esse triângulo pequeno, T0. Se fosse no caso para esse segundo triângulo aqui, nós teríamos, vou até inserir em outra cor, cateto oposto SM é igual a SM, cateto adjacente TM. Tudo isso, então, igual a análise do terceiro triângulo. SF, né, que é o cateto oposto, que é essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui, é o que? É SF. SF dividido, então, pelo cateto adjacente, que é o que? Essa parte aqui, TF, certo? Então, se nós analisarmos, nós podemos encontrar determinados tamanhos aqui através de uma análise simples de semelhança de triângulo, certo? Que S0 sobre T0 é igual a SM sobre TM igual a SF sobre TF, certo? Conseguimos determinar aqui, então, através de semelhança. Por quê? Porque eles estão correlacionados. Então, de forma geral, nós temos aqui os três triângulos apresentados e, como informado, né, tangente de θ, vamos supor aqui que os três triângulos têm a mesma angulação, certo? A angulação θ. Os três triângulos têm a mesma angulação, todos três com a angulação θ, certo? Então, tangente de θ para o primeiro triângulo seria SF, né? O cateto oposto. O cateto oposto é quem? SF, ó. Essa é a parte aqui todinha aqui, ó, desse triângulo, certo? Sobre o cateto adjacente, que seria TF, certo? Essa outra parte aqui todinha. Para o segundo triângulo, tangente de θ é igual a SM sobre TM, utilizando a mesma analogia. E por último, então, temos no caso o triângulo menor. Tangente de θ é igual a S0 sobre T0. Como a tangente aqui para os três casos são iguais, como a tangente no caso aqui para os três casos, os três elementos são iguais, certo? Tangente de θ. Como o ângulo é igual, eles são iguais. O valor vai dar o mesmo, certo? Tangente de θ são iguais para os três triângulos. Então, SF é igual a SM, que é igual a S0 sobre T, certo? Todos eles aqui, no caso, são iguais. SF sobre TF é igual a SM sobre TM, que é igual a S0 sobre T0. Todos eles, no caso aqui, são correlacionados, são iguais. Vamos agora, então, falar sobre a análise dos gráficos. O deslocamento escalar, ΔS, ou variação do espaço, certo? É numericamente igual ao gráfico da velocidade versus o tempo. Nós vimos anteriormente o espaço versus tempo, certo? Agora nós vamos analisar velocidade versus tempo. No gráfico velocidade versus tempo, como o movimento é uniforme,
velocidade é constante, certo? A velocidade sendo constante, a única coisa que vai variar ao longo do espaço é o tempo, certo? O tempo sofre variação. Então, se nós fizermos o cálculo da área deste elemento aqui, ó, que seria do gráfico, certo? A área desse gráfico aqui, nós temos como resultado o ΔS. Logo, o ΔS, ele fica numericamente igual à área, certo? A área do elemento. Para esse movimento uniforme, o gráfico, no caso, geralmente a velocidade é uma reta, certo? Pois não há variação, ela é constante e só vamos ter variação nos tempos, certo? Logo, então, teremos que ΔS é igual a V vezes ΔT, que é igual à área. Se a gente observar, né? Vamos substituir, vamos botar valores aqui, incluir valores, certo? Vamos incluir que aqui o tempo final é 20 segundos e o tempo inicial aqui é 10 segundos. Velocidade média, vamos supor que seja 10 metros por segundo. Essa seja a velocidade média. Então, vamos substituir os termos. Velocidade média vezes tempo final menos tempo inicial, certo? A variação de qualquer coisa sempre é o final menos o inicial. Logo, substituindo, teremos o quê? Que velocidade média é igual a 10 metros por segundo vezes tempo final, 20 segundos menos 10 segundos do tempo inicial. Logo, tudo isso aqui vai ser igual a 10 metros por segundo vezes 10 segundos. Segundo vai eliminar segundos, então vamos ter 100 metros, certo? Aqui foi o ΔS. A gente determinamos o ΔS. Agora, então, vamos ver se o ΔS vai dar igual à área, certo? Para a gente calcular isso aqui, ó, essa parte aqui da base, né, desse retângulo, o que é? Vai ser 20 menos 10. 20 menos 10. Vamos aqui. Redesenhar aqui este retângulo. 20 menos 10. E aqui no caso vai ser 10, certo? Que é a altura aqui, a velocidade. Logo então, vamos ter que a área desse retângulo, será igual a 10 vezes 20 menos 10. Vai ser igual a 10 vezes 10, que é igual a 100. Então, numericamente, a área deu igual à variação do espaço. Numericamente, certo? Basicamente, então, por hoje ficamos por aqui, certo? O conteúdo aí de gráficos, de movimentos, nós vimos aí parte de análise, nós vimos aí a análise, né, da questão de parâmetros para o gráfico do espaço versus tempo e velocidade versus tempo. E vimos a diferença entre eles, certo? Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos aí nas próximas videoaulas.